Bom, então vamos na página 122 do livro didático A Conquista da Matemática. A gente estava estudando números primo. Tá? O único número primo par é o 2, os outros todos são ímpar. O que é um número primo? É aquele número que só dá para dividir por 1, inclusive todo número dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então temos o 2, temos o 3, temos o 5, o 7, o 11, 13, 17, 23 e assim vai. Esse aqui já está para a gente iniciar, tá bom. Bom, o que é uma decomposição em fatores primos? Agora a gente vai pegar os números compostos, porque se ele não é primo, ele é um número composto. Por exemplo, quem são os números compostos na ordem aqui? Por exemplo, o 4, né? O 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 14, o 15 e assim vai. Tudo que não é número primo é número composto. Só que esses números aqui, que são compostos, dá para escrever eles na forma de fatores de números primos. Ah, professor, o que é fator? Fator é cada parte da multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5. Esses números que aparecem aqui são os fatores da multiplicação. Né? Então, isso quer dizer fatores. Com isso, então a gente vai aprender a escrever números, decomposição em fatores primos, usando a decomposição em números primos. Para que eu vou aprender isso, professor? Para lá, em seguida, a gente começar a trabalhar com fração e fazer divisão de fração, adição de fração, multiplicação de fração, fazer o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre os números compostos. Bom, o livro traz aqui alguns exemplos, tá? Eu já vou passando para vocês a parte mais prática. Como é que eu faço, então, a decomposição em fatores primos? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu tenho que saber a ordem dos números primos. Então, esse inicinho aqui, eu tenho que saber que esses números que eu estou colocando aqui, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai, porque ele é infinito, são números primos. Porque eu tenho que analisar cada um deles e pensar no critério de divisibilidade de cada um deles. Então, por exemplo, eu começo aqui com o número 4. Coloco o número 4, faço um risquinho do lado, e aí eu começo a pensar, 4 é par ou é ímpar? Se o 4 é par, dá para dividir por 2. A gente viu que metade de 4 é quanto? 2. E 2 é um número primo, não é? Quando o número primo aparece nessa linha aqui, na última linha, já posso repetir ele aqui, ó. É um 2 e dá 1. 2 divididos por 2, a resposta é 1. Então, quer dizer que 4 dá para escrever da seguinte forma. Dá para escrever que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Da mesma maneira, o 6. Olha o 6. Coloco o 6. Faço um risquinho aqui. E dá para analisar o seguinte, né? 6 é par ou é ímpar? 6 é ímpar? 6 é par. Se 6 é par, dá para dividir por 2. Qual é a metade de 6? 3. Coloco a resposta aqui. 3 é um número primo. Se o 3 é um número primo, só dá por ele mesmo. E aí sobra 1. Então quer dizer que dá para escrever o 6 da seguinte forma. Dá para escrever assim, ó, 2 vezes 3. É a mesma coisa que 6. O 10 é par ou é ímpar? É par. Se ele é par, dá para dividir por 2. Qual é a metade de 10? 5. E 5 é um número ímpar. É um número primo. Coloco aqui. Então, quer dizer que os 10 dá para escrever da seguinte forma. 2 vezes 5. Agora, perceba o seguinte. Todos os fatores que eu coloquei aqui são números primos. Ó. Então, nos fatores só vai aparecer números primos. Tá? Isso é da composição de números primos que o livro nos traz lá. Bom, deixa eu apagar aqui e trazer mais uma partezinha do livro lá, para não ter que deletar aquele vermelho.
Com isso, olha o livro lá então. Voltamos para o livro. Então, olha, ele fatorou 4, só que ele botou setinhas em vez de botar aquela barra, né? Ele disse que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Em fatores de produto de números primos. O que é produto mesmo? Produto é uma conta de multiplicação, né? É esse símbolo aqui, ó. É o 2 vezes 2. E fatores é cada elemento da multiplicação, o fator 2 e o fator 2. Que mais que ele traz aqui? Depois ele fez do 6. O 6, fatorando, dá para dividir por 2. Deu 13, e 13 é o número primo. E 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. O 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Usando o mesmo recurso, agora eu vou fazer com o número 30. Usando o mesmo recurso, agora eu vou fazer com o número 30. Então, olha lá. Escrevo 30, pego a régua, faço um risco bem retinho, né? E vou lá. 30 é par ou é ímpar? Ó, 0 é par. Né? Então, dá para dividir por 2. Metade de 30? 15. 15 é par ou é ímpar? Ímpar. Não dá mais por 2. Bom, quando não dá mais por 2, eu tenho que pensar agora no número 3. Quando é que eu sei que o número dá para dividir por 3? Quando for o quê? A soma dos algarismos. Quantos algarismos tem o número 15? Quantos tem? Quantos algarismos tem? 2. O algarismo 1 e o algarismo 5. Somando 1 mais 5 dá quanto? 6. Com certeza, então, esse número dá para dividir por 3. Quanto que é 15 divididos por 3? O número multiplicado por 3 que dá 15? 5. Coloco a resposta aqui. Agora, o 5 é o número primo? Então só dá por ele mesmo. E aí termina com 1 aqui. 5 divididos por 5 dá 1. E então, 30 dá para reescrever da seguinte forma. O 30 é a mesma coisa que eu pegar e multiplicar o 2 vezes 3 vezes 5. Realmente, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá o 30. Isso aqui é a decomposição em fatores de números primos. Tá? Isso aqui é a decomposição. Isso que o livro traz, só que o livro fez por pedaços, né? Então, eu já estou agilizando. Ó. O livro fez, é a mesma coisa que escrever 2 vezes 15. Realmente. E o 15 é o 3 vezes 5. É a mesma coisa que escrever 3 vezes 10. E o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, os números sempre repetem. 2, 3, 5. 3, 2, 5. É a mesma coisa que escrever 5 vezes 6. E nota que o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, aparece de novo 5, 2 e 3. Então, essa parte de baixo se repete, mesmo montando vários arranjos e vários algoritmos. Bom, de qualquer forma, escrever o 30 como uma multiplicação, encontramos os mesmos fatores primos no final. Então, o 30 é a mesma coisa que escrever o 2, que é número primo, vezes o número primo 3, que é 2 vezes 3, 6, que é a mesma coisa que pegar o 6 vezes 5, que é 30. Isso vale para qualquer número natural composto. Então, não importa o número natural composto, eu consigo fazer esse regramento. Então, eu tenho que pegar um número, primeiro ver se ele não é primo. Ele não é primo. E aí fazer, então, a fatoração em números primos. Todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação. E esta forma é chamada de forma fatorada completa, em que todos os números são números primos. Para chegar a uma forma fatorial completa, então a gente deve fazer o seguinte: dividir inicialmente o número dado por o seu menor divisor primo. Então, por isso que eu penso, a gente sempre começa a pensar, será que esse número dá por 2? Será que esse número depois, se não dá por 2, será que dá por 3? Será que ele dá para dividir por 5? Será que dá para dividir por 7? Será que dá para dividir por 11? Por 13? Por, sei lá, e vai embora, né? Então, o primeiro pensamento é este. Segundo pensamento, dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo. Quociente? O que é quociente? Lembre que numa divisão nós temos o quê? Vamos lá, dividendo é o número que eu quero dividir. Aqui dentro eu tenho divisor
É o número primo que vai entrar aqui, ou é um 2, ou é um 3, ou é um 5, ou é um 7, ou é não sei o quê. A resposta é quociente, né? E o que sobra, se sobrar, é chamado de resto. Esses são os elementos da divisão, de uma divisão. Repetir esse procedimento até obter o quociente de resposta 1. Tá? Então, o livro traz agora, veja como a gente faz a fatoração completa do número 110. Então, vou levar para lá. Ó. Depois eu volto mostrando o que o livro fez. Então, como é que ele faz a fatoração completa do número 110? Ele está perguntando ali, ó, escrever na sua forma completa, escrever 110 na forma fatorada completa. Então, eu começo sempre da mesma maneira. Coloca um 110 e faz um risco. Aí tu tem que perguntar para a tua consciência, 110 é par ou é ímpar? Ó, o 0 é par. O João ainda não aprendeu. João, tem que usar os dedos, meu querido. Senão, se você não decorar, se não conseguir adivinhar, tu sempre vai errar. Então, 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par, 7 é ímpar, 8 é par, 9 é ímpar. Então, sempre olha o último número. É um par. Se é um par, dá para dividir por 2 com certeza. Ah, professor, 110 é difícil de pensar. Né? Metade de 110. 55. Quem consegue enxergar, beleza. Duas maneiras de fazer. Eu posso fazer aqui um rabisco. Esse rabisco tem que estar no caderno. Ó. Pego o 11, dá 5 vezes 2, 10. Sobra 1, abaixo 0. 5 vezes 2, 10, sobrou nada. Uma maneira é fazer assim. A outra maneira, e aí que eu gosto de passar para os alunos, fazer com que vocês usem o cérebro e pensem um pouquinho, é ver uma coisa bem louca. Ah, vou pegar o 11. Vou perguntar para vocês, qual é a metade de 11? Ah, não dá, professor, porque sobra 1, né? Dá 5 para cada lado e fica 1 sobrando de fora. Beleza, podemos pensar assim, ó. Dá 5 para cada lado. E esse 1 que sobrou, eu vou botar onde? Vou botar do lado do 0. E aí vai ficar valendo quanto? Vai ficar valendo 10. E a metade de 10 é 5. Pronto, 55. Tá? Bom, 55 é par ou é ímpar? 5 é par ou é ímpar? 5 é ímpar. Então não dá mais por 2. Então tem que esquecer o pensamento por 2. Vou testar se dá por 3. Como é que eu testo? Se a soma dos algarismos for 3, 6 ou 9. Quanto que é 5 mais 5? 10. Eu tenho que ficar com um único número aqui. Com quantos algarismos eu estou aqui? Com 2. Eu tenho que ficar com 1. Então eu vou somar de novo. 1 mais 0. Quando eu fiquei com um algarismo, se fosse 3, se fosse 6 ou se fosse 9, dava para dividir por 3. Como não dá para dividir por 3, esqueço. Já nem penso mais no 3. Ele termina em 5, quer dizer que esse número aqui dá para dividir por 5. Qual é a divisão de 55 por 5? Vocês conseguem já enxergá-la aí? De cabeça? Sem a gente montar a conta? 11 vezes 5. E isso é o 11, ó. 11 vezes 5. Mas se você não conseguir enxergar, eu monto, ó. Nada mais é que isso, ó. Pega o número 5, quantas vezes dá? 1. 1 vezes 5, 5, o resto 0. Abaixo o outro 5. 1 de novo, 1 vezes 5, o resto 0. Quer dizer que a resposta da divisão eu estou colocando aonde? Aqui. Tá? O 11 agora, o 11 não é um número primo? Sim. Então, só posso colocar ele do lado e boto o resultado 1. Ó. 11 divididos por 11 dá 1. Então, quer dizer que eu posso reescrever esse número 110 da seguinte maneira. 2 vezes 5 vezes 11. Esta é a forma fatorada do número. Que eu consigo escrever esse número dessa maneira. E realmente, 2 vezes 5 é 10. Né? 10 vezes 11 é 110. E o livro trouxe exatamente isso que a gente acabou de fazer, só que em forma de escadinha. Ó. 110 por 2 deu 55, gasto 0. 55 dá por 5, gasto 0. 11 por 11 dá 1. E depois ele traz naquela forma que eu estava fazendo no quadro. Ó. Faz um risco. 110 dá por 2. A resposta é 55. 55 dá para dividir por 5. A resposta é 11.
11 dá para dividir por 11 e a resposta é 1. Então, a forma fatorada em números primos é essa aqui. 110 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 11. Da mesma maneira, a gente vai fazer para o próximo número ali do livro. Deixa eu dar uma limpada aqui. Da mesma maneira, a gente vai fazer agora para o 315. Decompor o número 315 em fatores primos. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer, pegar o 315, pegar uma reguinha ou um pedaço de lápis ou até a própria caneta do lado e fazer uma linha reta. Eu tenho que pensar, eu vou olhar o último número. Quem é o último número desse número aqui? 5. É nele que eu começo a olhar. Primeira coisa eu me pergunto, 5 é par ou é ímpar? Ímpar. Então eu nem tento dividir por 2 porque não dá. Próxima tentativa, eu tenho que agora pensar se esse número dá para dividir por 3. Então eu vou ter que pensar se 3 mais 1 mais 5, que dá quanto? 9. Se essa soma aqui dá um único número e dá 3, 6 ou 9, com certeza esse número dá para dividir por 3 e vai dar na conta exata. E aí, não tenho o que fazer, eu vou ter que botar meu cérebro a funcionar. 315 divididos por 3. Vou pegar o primeiro 3, dá para dividir? Quantas vezes? Uma. Sobrou alguma coisa aqui? Não. Vamos abaixar o 1. 1 dá para dividir? Quando eu abaixar o segundo número, cuidado que muitos alunos meus erram. Quando eu botar um segundo número aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar um 0 aqui. Agora eu pergunto para vocês, 15 dá para dividir por 3? Sim. Tem na tabuada o 3? Tem. É o 5, ó. 5 vezes 3, 15. Sobrou alguma coisa? Nesse tipo de divisão, nunca vai sobrar resto. Se sobrar resto, tem coisa errada. Tá? Então, qual é o resultado? O resultado eu boto aqui embaixo. E aí eu vou pensar de novo. Vamos ver se 105 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3? Me dizem aí. Dá, porque a soma deu 6. Professor, tem que aparecer essa soma? Não. Se você somou na cabeça 1 mais 5, 6, só para você decidir se dá para dividir por 3 ou não. Tá? Vamos lá. Então, já sei que 105, vamos de novo, 105 dá por 3. Posso pegar só o número 1? Não. Tem que pegar o... Que número que multiplicado por 3 dá quanto? Sobrou 1. Isso aí, então. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Abaixo 5. De novo, 5 por 3. De novo 5. 5 vezes 3, 15. Sobrou nada. O resultado eu coloco aqui embaixo. E eu estou dividindo esse número por quanto? Por 3. Vamos de novo. 5 mais 3 dá por 3 ainda? 5 mais 3. Não. Quanto que dá 5 mais 3? 8. Ó. Então, olha lá. 35 é o 5 mais 3, que deu 8. Esse número aqui, essa soma não dá mais para dividir por 3. Bom, se não dá por 3, qual é o próximo primo? 5. Para dividir por 5, o número tem que terminar em quanto? 5. Pronto. Então, quanto que dá 35 por 5? 7. 7. Coloca a resposta aqui. E 7 é o número primo, né? Então, aí terminou. Então, quer dizer que o 315 dá para reescrever como 3 vezes 3, que aparece a segunda vez, vezes 5, vezes 7. Essa que é a forma fatorada que a gente vai falar dos números compostos. E é isso que o livro traz. O livro traz exatamente isso aí. Ó. Deu para dividir por 3, deu 105. Dividiu por 3, deu 35. Dividiu por 5, deu 7. Dividiu por 7, dá 1. Ou nesse formato que eu fiz aqui. Depois descubra mais, né? A revelação. Por exemplo, a série O Contador de Histórias e Outras Histórias da Matemática, do Egídio Trambioli Neto, da editora FTD, de 1997, tem uma história de uma cigana descobre, num antigo livro de profecias, que 5 crianças salvariam a humanidade com a ajuda de um grande mestre. Esse mestre era o Cronos, o Senhor do Tempo. Conseguirão eles utilizar suas habilidades para atingir esse objetivo? Tá? Então, note que essas histórias, aí, quando a gente olha filme, olha séries, né?
e começa a trazer para a matemática, para vocês verem que esse contexto tem tudo a ver com matemática. Há pouco tempo tinha um filme, passou um tempo, esse filme na TV, né, de conta de uma série de super-heróis que estão tentando salvar o mundo porque o Cronos, que daqui ele criou um outro nome, mas é bem parecido, ele tinha uma luva que ele estalava os dedos e metade das coisas sumiam. Não é o Thanos? Que é o Cronos, né? E quantas joias tinha naquela luva? 5. 5 crianças salvariam a humanidade. Tá? Então, as 5 joias do infinito fazia, cada uma controlava uma coisa do tempo. Uma controlava o tempo, outra voltava, ressuscitava não sei quem, não sei quem. Né? Então, notem que também, né, com essas histórias super-heróis tem a ver aí com alguns contextos matemáticos. Com isso, então, pessoal, a gente vai liberando, se eu não me engano, são as atividades, né? Vamos fazer da 1 até a número 13. Toda ela. Para quem está com livro, não precisa, né? Para quem está com livro, vai fazer o quê? Para quem está com livro em sala de aula, vai pegar e fazer o quê? Vai só colocar exatamente questão 1, né? Letra A, vai botar o número que é para decompor e fazer, não precisa copiar o enunciado. Para quem não está, vai ter que copiar o enunciado. O pessoal que está em casa também, copiar todo o enunciado no caderno, letra por letra, copia o enunciado, copia a letra A, faz logo abaixo, copia o número 2, faz logo abaixo. Né? O pessoal que está no sistema remoto tem que se dedicar um pouquinho mais para entregar essa atividade pela plataforma da Cortex, né? Tem que enviar a foto do caderno na Cortex, essa é a única maneira de se garantir. Ah, professor, eu não tenho tempo de copiar. Não tem tempo de copiar, a maior barbada para quem está em casa. Vou dar um aviso. Faça que nem os colegas de vocês que estão aqui. Vem para a aula. Tá? Vem para a aula. A escola está habilitada a receber todos em sala de aula agora. Então, quer passar em matemática comigo? Obrigatoriamente vem para a aula. Tá dada a dica, um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.